Oi, galerinha, tudo bem? Então, aqui a gente vai falar de equação linear. Para eu entender um sistema linear, primeiramente eu preciso entender uma equação linear. O que é equação linear? Quando eu apresentar, isso aqui é uma forma genérica, tá? Quando apresentar assim, A1, x1 mais A2, x2. Mas claro que nos exercícios não vai apresentar essa forma genérica. Os exercícios, por exemplo, vão apresentar assim, 4x mais 2y, 1x menos 2y mais 4z. Enfim, essa aqui é uma forma que pode ser apresentada. Essa aqui é a forma geral, a forma matemática que a gente escreve. Os As que estão aqui são os nossos números reais. A gente chama de coeficientes. Os X, tá? Os X, sim, são as nossas incógnitas. Só que esses X podem ser X, Y, Z, W, M, P, Q, enfim, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá bom? Vou mostrar para vocês isso também em alguns exemplos, alguns exercícios, como que pode vir descritos. Quem fica depois da igualdade, esse é o nosso termo independente. O que é termo independente? É aquele carinha sozinho, é aquele número que está sempre sozinho, ok? Exemplos, isso aqui é uma equação linear. Por quê? Eu apresento três incógnitas que estão separadas pelas operações de adição e subtração. Observem que eu tenho esses dois números sozinhos depois da igualdade. Esses aqui sozinhos são os nossos termos independentes. Então, isso aqui é linear, ok? Mas essas duas aqui de baixo, eu tenho uma multiplicação na de cima e aqui na de baixo eu tenho potência e tenho radical. Quando se apresentar dessa forma, isso aqui não é equação linear, tá? Então tem que saber fazer essa diferenciação. Quando que vai ser equação linear? Quando o grau da minha incógnita for 1. O que é o grau? Isso aqui que fica em cima, que a gente chama de expoente. Então, quando o grau maior for 1, ok? E não pode haver multiplicação, potenciação, radiciação, não pode se apresentar dessa forma. Como que eu vou fazer a solução de uma equação linear? É uma sequência. Por que uma sequência? X, Y, Z. Então, pode apresentar às vezes só duas letras? Pode, só o X e o Y, ok? Se apresentar só uma letra, a gente está trabalhando com equação. E equação é conteúdo lá do 7º ano, que vocês já sabem que é só isolar a letra e encontra-se o valor da minha incógnita. Nesse caso aqui, eu tenho três variáveis, X, Y, Z, ok? O que acontece? Ele me dá essa sequência. Quando ele der essa sequência, é só seguir a ordem alfabética. O primeiro é X, o segundo é Y e o terceiro é Z. E substituir no lugar das letras pelos números dados. E verificar se vai dar igual a menos 2. E a gente vai ver se isso é linear, porque para ser linear, essa parte tem que ser igual a essa. Isso aqui é uma equação, e equação é um equilíbrio. O que eu faço de um lado também tem que estar acontecendo do outro lado. Lembrando que isso é muito aplicado lá na disciplina de química, quando vocês fazem balanceamento das equações, né? Então, isso é muito interligado às duas disciplinas nesse sentido. Então, vamos lá substituir. O 2 está aqui, eu tenho que continuar. O x é quanto? O x é menos 1. Sinal de mais, porque está ali 3 vezes o y. O y, ele falou para mim que é 2. Sinal de mais, 2 vezes o z. O z, para mim, apresenta-se como menos 3. Tudo isso vai dar igual a menos 2? Sim ou não? Ah, vamos verificar. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 vezes 2 resulta em 6. 2 vezes menos 3, mais com menos, na multiplicação. Dois sinais diferentes é sempre menos. 2 vezes 3, 6, igual a menos 2. Observe que eu tenho mais 6 e menos 6. Eu tenho 6, vou retirar 6. Então, isso vai dar 0 e ficou menos 2 é igual a menos 2. Ou seja, essa sequência, né, faz parte da solução.
Ou seja, ainda isso aqui é, né, uma solução de uma equação linear, ok? Vamos dando sequência aqui, a gente vai ver equação homogênea. O que é uma equação homogênea? Quando o termo independente for zero, sempre vai ser isso? Sim, o termo independente tem que ser zero, ou, né, a minha equação tem que ser igual a zero. Posso apresentar isso na forma de um sistema também. Lembrando que sistema é quando eu tenho mais de uma equação. Às vezes pode ser duas, às vezes pode ser três, quatro, enfim. Quando apresentar mais de uma equação, a gente já tem sistema. E quando que um sistema é homogêneo? Quando ele for igual a zero, ok? Aqui está um exemplo para vocês. Mas na prática a gente vai ter um exercício assim. X mais 7y é igual a m menos 3. Aí vocês ficam... Sabe aquele meme da Nazaré? Que fica um monte assim de coisinha aparecendo, assim, um monte de numeração. Falo, meu Deus, ela falou que tem que ser igual a zero. E tá, tem uma letra ali perdida. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Lembra que eu falei para vocês que quem fica depois da igualdade é termo independente. E o que eu falei agorinha? Para ser... equação homogênea ou um sistema homogêneo tem que ser igual a zero. Então, a gente vai pegar quem está depois da igualdade na primeira equação. E o que tem que ser? Não tem que ser igual a zero? Porque se eu quero que isso seja homogêneo, eu tenho que pegar isso aqui e igualar a zero. Então, para isso aqui ser igual a zero, o que eu tenho que fazer? Tá menos 3, quando ele for para lá, ele vai passar a ser mais 3. Fácil. Para debaixo a mesma coisa, vou pegar a P mais 1 e deixar igual a zero. Porque, lembrando, para ser sistema ou uma equação homogênea, tem que ser igual a zero. Então, por isso que eu pego, quando apresentar essas letras assim, a gente coloca igual a zero. Tá mais 1, quando for para o outro lado, ele vai menos 1. Então, para isso aqui ser homogêneo, o M tem que ser 3, mais 3, e o P tem que ser menos 1. Aqui eu tenho 2. E quando eu tenho 3? Né? Tenho 3 equações, ou seja, aqui está apresentando também um sistema. Sistema também é apresentado aqui, ó, pela nossa chave, né? Chave não. É chave, professora, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Para eu provar, né? Para eu demonstrar, provar que isso aqui é um sistema homogêneo, o que eu tenho que fazer? Quem está depois da igualdade tem que ser igual a zero. Pegamos lá o primeiro, m menos 2 igual a zero, n mais 4 igual a zero, porque é o segundo. E o terceiro, p ao quadrado menos 4 é igual a zero. Então, a gente só vai achar os valores, determinar os valores para que isso dê igual a zero. Tá menos 2, passa para o outro lado, mais 2. Achei o valor do m. O n, aqui tá mais 4. Quando ele vai para lá, ele vai passar a ser menos 4. Achei o valor do n. E o p? O p a gente vai fazer um pouquinho mais de trabalho que dá, porque eu tenho uma potência. Aqui tá negativo, quando ele passar para o outro lado, ele passa positivo. Quando eu tenho potência ao quadrado e quero isolar essa letra, eu tenho que lembrar das propriedades da radiciação, porque a radiciação é o inverso da potenciação. Então, eu vou aplicar raiz quadrada de um lado, raiz quadrada do outro. Lembrando, por quê? Porque o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Porque é equilíbrio. Então, a gente tem que equilibrar. Se eu coloco raiz de um lado, tem que colocar do outro. Se eu coloco potência de um lado, tem que pôr do outro lado. Isso aqui é equilíbrio de equações. E por que ao quadrado? Porque minha potência está ao quadrado. E a gente pode simplificar. Vai sobrar apenas o P. Qual é a raiz quadrada do 4? Que número multiplicado 2 vezes vai dar 4. Por que 2 vezes? Porque a raiz é quadrada, então por isso que é um número multiplicado 2 vezes que tem que resultar em 4, que é o 2. Então tá aqui o valor do meu P. Tranquilo? Beleza? Por hoje era isso que tinha para falar para vocês. Resumindo, né, todo esse contexto aí
para a gente entrar propriamente lá nos sistemas, né, de equações. Tranquilo? Qualquer dúvida, me procura, chama lá. Fiquem bem, se cuidem, beijo no coração, beijo, tchau!